conversar sobre um tema novo aqui nas nossas reflexões. E eu estou aqui com a Roberta Spina, que é a nossa advogada líder da área de contencioso, consumidor, e líder dessa área de direito da moda que a gente vem desenvolvendo no escritório. A Roberta está super envolvida, né, Roberta, com as discussões atuais do direito da moda. E é uma coisa nova, acho que no Brasil, né? Só em 2011, 2012 no Brasil. 2011, 2012, então é uma coisa relativamente nova, ainda mais se considerar a idade de outros campos do direito, né, que são nominados assim pelo segmento econômico em que se atua. E é um tema que para nós tem sido cada vez mais recorrente, né, Roberta? E é um tema interessante porque é um tema que decorre do atendimento que o escritório dá para essa indústria inserida num contexto de economia criativa, em que criatividade, conhecimento, cultura envolvem uma determinada fabricação de um produto e tudo mais. Sim. Então, Roberta, assim, vamos começar do básico, e a gente vai conversar outras vezes, né? Mas assim, o que a gente pode entender por direito da moda, ou, se quisermos usar a expressão na língua inglesa, pelo fashion law? Então, o direito da moda, assim, quando a gente fala em moda, as pessoas pensam em desfiles, no mercado de luxo, em todas essas questões. E, na verdade, a gente tem que ver que são as áreas do direito dedicadas à indústria da moda. Então, a gente tem que já pensar a partir desse princípio. Todas as áreas do direito são aplicáveis para a indústria da moda. A gente não tem uma legislação exclusiva de direito da moda. Então, eu consigo aplicar o direito ambiental, o direito do consumidor, propriedade intelectual, todas as áreas do direito voltadas para essa indústria, para a indústria específica. Sim. Ele surgiu, na verdade, para proteger a criatividade, a inovação, direitos humanos, ambientais, essas questões todas voltadas para a área da moda. Então, quando a gente atua nessa área, a gente tem que pensar um pouco que tem que ser um profissional que conheça a área. Um profissional que seja interessado nas tendências, igual a gente teve agora em setembro, as semanas de moda na Europa. Então, você tem que estar por dentro, conhecer um pouco Roberta, toda essa parte. Deixa eu até pegar um gancho, né, nessa introdução, só porque, para dizer assim, porque a gente mesmo no escritório divulga as nossas especialidades, quando a gente as tem aqui, com base nessa mesma nomenclatura, né? Então, por exemplo, direito da moda, né? E aí você os estudantes de direito devem olhar para isso e falar assim, não, mas eu aprendo direito civil, direito tributário, direito trabalhista. Essa é a divisão clássica por matérias, sempre lembrando assim, e eu me filio a essa na verdade não é nenhuma corrente assim, o direito, ele obviamente é uma coisa só, porque as leis regulam, né, as relações, seja do poder público, seja de particulares, seja do consumo, seja do meio ambiente, as regulam todas essas leis, é tudo o mesmo sistema jurídico. O que a gente faz são divisões didáticas por uma questão de identidade de princípios. Então, o direito do trabalho funciona com uma determinada estrutura de princípios, de métodos e de raciocínios, o direito ambiental assim e tal. E modernamente surgiram essas nomenclaturas para dividir a nossa área de atuação, não tanto pela matéria em si, porque como você bem disse, né, para o direito da moda eu aplico o direito civil, direito de trabalho, direito contratual, direito de propriedade industrial, mas não tanto pela matéria em si, mas pelo ramo de atuação de quem precisa da assessoria jurídica ou da interpretação da lei ou das ferramentas do direito. Sim, você já tem as ferramentas, é só você aplicar para o setor. Então você diz, o que um profissional, que nós mesmos aqui dentro nos preocupamos quando a gente começou a atuar em direito da moda. A gente se preocupou em dizer o seguinte, como é que esse mercado funciona? Quem são as pessoas que atuam nesse mercado? Quais os interesses que elas têm, contratuais, econômicos, de propriedade industrial, quais são os riscos da atuação delas, quais são as exposições do ponto de vista legal da atuação típica de uma empresa que atua no mercado da moda. Então, a divisão é muito mais
pela forma de funcionamento do mercado do que propriamente pela área Pela jurídica. área, porque até um exemplo, é que assim, você tem que conhecer também a nomenclatura do que você usa. Você tem uma collab, por exemplo, com uma grande marca de luxo, com uma marca de varejo, uma marca popular. Isso você vai fazer um contrato de parceria entre as marcas. O contrato já existe no ramo do direito. Claro. Só que você vai aplicar de acordo com o setor da moda. Com as características específicas de do atuação das setor. empresas do setor da moda. Exatamente. Roberta, quem são os principais agentes dentro dessa estrutura empresarial que atua no mercado da moda? Assim, porque você tem, eu imagino assim, quando a gente pensa em moda, a gente pensa em criação, evidentemente. Uhum. Então você tem aí uma cadeia, Sim. você tem as próprias indústrias. Sim, você tem a cadeia produtiva, né, que é a própria confecção. Você tem ali a produção, a matéria-prima, até para o tecido, por exemplo, você precisa da plantação do algodão. Então você tem desde o início, você tem toda a cadeia. Então você tem a cadeia produtiva, você tem a cadeia, o consumo, o pós-consumo também, que isso hoje também é muito importante, essa questão do pós-consumo. E da economia circular. Da economia circular, todas essas... O que se faz com os produtos que... Com a quantidade, porque a quantidade o descarte da roupa, você interfere em questões ambientais também, tudo isso, do descarte do tecido. Até para você costurar uma roupa, você tem descarte de tecido. Então você poderia falar em cadeia criativa. Onde a propriedade intelectual é super importante. Sim. A cadeia produtiva, com todas as relações de trabalho, relação com o poder público, tributação e todas as coisas relacionadas à produção de produtos de moda. Você tem a cadeia de consumo, que são os próprios consumidores. Logística, até a distribuição, tudo. E a distribuição e as estruturas. Para as lojas. E as estruturas de venda. E o pós-consumo, que, de novo, a gente tem a economia circular muito regulamentada já em alguns segmentos. Por exemplo, o segmento de eletrônicos já é um segmento em que as empresas têm obrigações mesmo de reciclar uma determinada quantidade de materiais. Na indústria da moda, a também gente isso está começando cada vez mais a estar presente. Isso até nos traz, Roberta, na indústria da moda também as questões denominadas ESG estão cada vez mais presentes, né? Você tem visto isso, tem reportado para a gente muitas vezes aqui dentro, assim, as empresas que precisam se adaptar nesse setor. Não sei se todo mundo sabe também o que é o ESG, né? Que é ambiental, social e a parte de governança. As empresas de moda precisam se adaptar em relação a isso. Não adianta a empresa falar que ela preserva o meio ambiente e usa garrafa PET para fazer um tênis e, na verdade, ela não usa. Aliás, houve esse caso, foi noticiado na imprensa, uma empresa muito conhecida de artigos esportivos falou, meu tênis é feito de garrafa PET, isso. E era mentira. E, na verdade, não. A gente até chama de greenwashing, isso, que é quando a empresa ela usa alegações falsas para sugerir que está fazendo algo pelo meio ambiente. E, na verdade, ela não está fazendo aquilo. Se vê muito hoje em dia as empresas divulgarem ações ditas ESG, quando, na verdade, não tem nada ali, não estão fazendo. Não está sendo aplicado. E, às vezes, até declarações falsas mesmo, mentiras para o mercado. Acho que essas empresas aí estão sujeitas, né, à investigação. Acho que o Ministério Público... o Ministério Público, no fim, acaba assinando o termo de ajustamento de conduta, mas estão sujeitas a consequências dessas ações de falsas divulgações de ESG. Exato, e com isso o consumidor, às vezes ele não consegue fazer escolhas inteligentes, porque você tem também hoje muita questão do consumo consciente, que até para essa questão do mercado da moda isso é importante. Porque é um consumidor que muitas vezes... Porque você tem vários grupos, né, de consumidores. Tem o consumidor que quer preço e ponto. E você tem o consumidor que vai olhar se aquela empresa é uma empresa adequada às diretrizes modernas do ESG. E até na própria cadeia, né, Roberto? Porque muitas vezes uma empresa que tem
nós estamos num mercado do direito da moda em que a marca, a questão intangível é ultra importante, né? Tanto é que brinca-se às vezes que os produtos não seriam nem tão caros se considerada só a matéria-prima, mas eles têm ali um conteúdo de propriedade intelectual, de desenho, de coisas intangíveis, que tem que ser preservado e que tem um valor. E essas empresas muitas vezes só contratam outras empresas se essas outras empresas, para fornecer para elas, tiverem um determinado selo, uma determinada certificação. Sim, as certificações são importantes. Tem várias empresas que não contratam. Então, você às vezes é produtor de um determinado fio para um tecido, tá? Você não tem certificações, algumas empresas grandes não vão te contratar. Então, isso porque quando a gente fala de moda, todo mundo pensa assim, no mercado de luxo, numa questão em grandes marcas, tal, mas você tem ali aquelas marcas pequenas, aquelas marcas que começam no Brasil, você consegue ter toda a cadeia produtiva, igual aquelas no Nordeste, a questão das rendas, tudo isso, você tem toda essa cadeia produtiva. Acho que o Brasil é um dos países que você consegue ter toda a cadeia produtiva na indústria da moda aqui, fazer tudo, você consegue produzir aqui. Tanto é que tem consumidores que dão preferência por marcas exclusivamente brasileiras. Qual a posição do Brasil no mundo? Ele é um produtor relevante? Ele está hoje na indústria têxtil, como produtor têxtil, ele está como o 5º maior produtor e na confecção, o 2º maior empregador no país. E uma outra coisa que é importante também, se você for ver esses empregos, a maioria são mulheres. Porque costureiras, a grande maioria da indústria da moda são mulheres. Emprega, né? Com uma força de trabalho majoritariamente feminina. Feminina. E esse mercado no mundo, ele é um mercado de que tamanho, Roberto? Só para a gente ter uma ideia do potencial do Brasil, sendo o 5º no mundo. Ele é avaliado em $1 trilhão, mais ou menos. Os Estados Unidos se mostra como líder no setor. Estados Unidos, assim, tanto é que o Fashion Law, ele começou nos Estados Unidos, que começou a ver essa necessidade da aplicação do direito. Do profissional especializado nesse mercado. Então, os Estados Unidos hoje é o maior. Mas você vê, hoje você tem muita matéria-prima que vem China, né? China. Índia também, produção têxtil na Índia, mas o Brasil ele está com um dos maiores hoje. Roberta, em relação ao consumidor, né? A gente tem, claro, as regras típicas do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis. Essas regras variam a depender também do tipo de compra que você faz, se é na internet, se é na loja e tudo mais. Acho que isso a gente pode deixar para alguns diálogos de temas específicos do consumidor. Mas você tem também, nessa questão vamos dizer assim, da construção de uma marca, você tem o marketing, você tem a divulgação, e você tem hoje o fenômeno dos chamados divulgadores nas redes sociais. Sim, os influencers, né? Os influencers. E os influencers que às vezes que vão lá e divulgam, né, determinadas marcas, não só de roupa, né, Roberto, mas também de cosméticos. Acho que está incluído dentro desse conceito. Sim, a maquiagem, o perfume, tá? Eu não nesse conceito do Fashion Law, né? E aí acho que vale uma atenção, tanto das empresas que contratam quanto dos influencers, de que o Código do Consumidor tem uma característica, né, que é da solidariedade de toda a cadeia, né? Então, claro que isso tudo vai estar sujeito à interpretação caso a caso, mas a gente tem visto, né, casos de produtos que acabam causando danos ao consumidor, com a responsabilidade sendo estendida para todos os envolvidos, né? Então, a questão dos influencers também tem que ser tomar um certo cuidado também, ser tudo muito bem feito, a questão contratual, tudo isso para acabar não divulgando um produto que de repente pode causar um dano ao consumidor e é o que você falou, a responsabilidade é solidária, né? A gente tem visto o Ministério Público preocupado também com ações coletivas. Em relação a produtos que possam causar um dano à população. Propaganda enganosa. Então, o Ministério Público tem estado atuante fiscalizando as empresas do segmento. Fiscaliza, sim. Entendi. Roberta, e por último, eu queria te perguntar sobre a questão
da propriedade intelectual, né, dessa questão da indústria criativa, a gente tem, basicamente assim, voltando para a questão das roupas, né, que é a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente pensa na indústria, na produção, né, da indústria ligada ao mercado da moda. Você tem ali propriedade intelectual a ser preservada, né? Sim. O que basicamente acontece? Se houver um desenho de uma determinada roupa, ele é tratado como do ponto de vista de propriedade industrial e você pode registrá-lo. Que instituto seria esse? É no INPI mesmo? No INPI você registra, você tem o artigo 95 ali da Lei de Propriedade Intelectual também, que fala sobre o registro do desenho industrial, a forma que você vai fazer esse registro. Então você é tratado, na verdade, como um desenho industrial. Claro que tem que ver se aquele desenho tem uma dose de inovação. Lógico, e eu acho que isso deve estar no próprio artigo 95, sim, tudo né? isso é a forma... na verdade, o artigo 95 ele fala a forma do desenho, forma plástica, ornamental do objeto, o conjunto de linhas e cores... Tem que ter uma originalidade, tem que ter essa finalidade, vou dizer, ornamental, plástica para caracterizar uma forma original e um desenho industrial, né? Sim, um resultado visual novo, original, que possa servir um tipo de fabricação industrial, uma inovação, né, na verdade. Do ponto de vista de design. Sim, exato. Tá. E a pirataria? Existe, né? Obviamente. Existe. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos, em todos. Até perfumes, ultimamente. Perfume. Teve até uma questão. Agora no Rock in Rio, foram apreendidos produtos piratas da marca Rock in Rio. A polícia apreendeu. Da própria marca Rock in Rio. Então, assim, você tem essa questão da pirataria. É uma questão... que tem o combate, a pirataria, tem tudo isso, tem os grupos de combate. Só que também tem uma questão, que assim, agora eu vou ligar um pouco com a questão das bolsas, que é um objeto de desejo da maioria das mulheres. As bolsas Louis Vuitton, Chanel, Gucci, as bolsas são caríssimas. Hoje você tem muito, a pirataria dessa questão das bolsas é uma coisa assim, acho que qualquer país você tem hoje. As réplicas. As réplicas. Você vai, se você tem aqui em São Paulo, lugares que vendem... E a réplica que as bolsas hoje elas têm número de série, né? Claro. Para você identificar tudo. Mas hoje é tão perfeito que às vezes você consegue... Confundir um especialista. Tanto é que tiveram casos, até tem esses brechós online de venda de bolsa usada e tal, que tem que ficar muito atento com isso também, isso até para o consumidor, porque você às vezes compra num brechó online... Achando que está comprando a bolsa. E quando chega, na verdade, ela não é original. Então é difícil. Roberta, assim, há uma discussão mundial do quanto que a propriedade intelectual deve ser protegida, e é uma discussão mais econômica, no sentido em relação à inovação, né? Porque é claro que nós temos a proteção do desenho, acho que a nossa legislação ela é razoavelmente bem estruturada contra a pirataria, mas como a indústria da moda reage? Porque de um lado, há pesquisas no mundo de que a pirataria ela incentiva a inovação. Sim, né? Seria até a teoria do paradoxo da pirataria. Que aí essa teoria, eu falo que a imitação ela seria responsável por estimular a inovação. Então, a partir do momento que ela seria encarada como uma força importante para você estimular um novo design. Então, você tem a bolsa assim, quando ela já foi pirateada, vai ter milhões de réplicas para inovar. E a indústria da moda, porque eu não sei qual é a leitura que a indústria da moda faz disso, se a pirataria é uma coisa necessariamente negativa, porque imagina o seguinte, obviamente ela tem um lado negativo, que é que ela oferece a mesma coisa com um preço menor, então teoricamente... Sim, questão de imposto também, né? E questão de imposto, então teoricamente a pessoa que compra uma bolsa pirata, obviamente ela não vai comprar a original. Sim. Agora, de outro lado, a indústria da moda, ela
trabalha com uma obsolescência muito rápida, né? Quer dizer, lança-se um produto, depois lança o outro, e tem a tendência. Então, teoricamente, ela está sempre correndo um passo na frente ali com os lançamentos e acho que ela tem o público dela. Então, eu não sei qual que é a visão, se tem uma discussão, se tem os dois lados, tem quem necessariamente acha isso uma coisa negativa, ou a indústria da moda vê isso como um problema controlável, vamos dizer assim. Eu entendo que tem os dois lados. Só que assim, até vou dar um exemplo, quem assistiu House of Gucci, que é um filme, e lá eles tratam disso já lá atrás, quando eles descobrem que em Chinatown, em Nova York, eles estão vendendo réplicas das bolsas. E eles falam, não, isso é bom para a empresa. Significa que mais e mais pessoas querem os nossos produtos. Então, acho que aí tem os dois lados, entendeu? Que seria essa teoria que a gente falou, que também é divulgado do paradoxo da pirataria, que você incentiva, e para a marca isso... Mas é discutível, eu acho. Roberta, olha, tá ótimo. Eu acho que a gente podia, depois dessa introdução, a gente podia marcar mais alguns episódios, né, do direito da moda, para a gente discutir temas específicos de direito do consumidor, temas específicos de propriedade intelectual, até casos conhecidos, emblemáticos, sim, de propriedade intelectual que envolveram a indústria da moda, para que assim o pessoal que tem nos assistido, né, e que pensa em trabalhar nessa área, eu acho que ouvindo esses casos que a gente tem visto, lido ou trabalhado com eles, possa nos cair uma inspiração para se especializar, né, numa área tão poderosa economicamente, sim, tão interessante e que já mereceu um ramo do direito dedicado a ela, tamanha é a especificidade, né, das relações que acontecem nessa indústria. Então, Roberta, obrigado. Vamos seguir dialogando sempre, vamos trazer mais temas aí do direito da moda. Vamos.